Boa tarde, pessoal. Vamos chegar aqui, vamos concentrar mais na frente aqui. Aí você que está aí atrás, a gente fica mais perto, né? E vamos falar sobre desafios da implementação de pequenos grupos. E os desafios são grandes, mas não maiores que o nosso Deus. Em função da dinâmica do dia, da tarde, eu vou apresentar algumas coisas aqui. Depois eu vou abrir um espaço para vocês fazerem perguntas, final. E depois o pastor Roberto vai estar com a gente compartilhando a experiência dele na implantação de pequenos grupos aqui na Igreja Batista do Bacaxeri. E depois tem a consulta, né? Aí você tem a opção de dar uma circulada, fica um tempo numa consulta, um tempo no outro. Vai lá onde você precisa de um pouco mais de informação, né? E a consulta nós vamos ter bastante tempo para a gente poder conversar, né? Responder perguntas a respeito aí da igreja em pequenos grupos multiplicadores. Primeira coisa que eu queria começar a conversar sobre algumas coisas que precisam ser estabelecidas quando eu estou implantando pequenos grupos lá na minha igreja, ou eu tenho a intenção e eu vou fazer isso. É muito importante entender que existe um tempo necessário para que a ideia ela seja amadurecida, começar no coração da liderança, na mente da liderança. Eu preciso entender, eu não inicio um projeto porque ele é interessante, porque ele está fazendo muitas igrejas prosperarem, porque ele está alcançando muitas vidas para Jesus. Eu começo um projeto porque eu estou conhecendo ele, porque eu estou dedicado a ele, eu estou lendo, eu estou conversando com pessoas que conhecem essa forma, esse jeito. Nós estamos falando de um modelo muito simples de ser igreja, até mesmo porque a base dessa forma de ser igreja é bíblica, está no livro de Atos. Mas existem questões práticas no dia a dia, de como nós organizamos os nossos pequenos grupos, organizamos a igreja como um todo, e são muitos detalhes, são situações que vão surgindo. A gente fala em pequeno grupo, você está ouvindo de forma muito genérica, você ouve uma experiência aqui, um testemunho ali, uma palavra desafiadora aqui, mas aí você começa a fazer perguntas assim, e os idosos? E as crianças? E os pré-adolescentes? E os adolescentes? Como é que faz com os jovens? As perguntas vão vindo. E esse tempo de maturação que eu falo é justamente você saber como que você vai conduzir a igreja e como que todas as faixas etárias vão se conectar dentro desse novo estilo, esse novo jeito para a nossa igreja, lá para a nossa comunidade, de se reunir nas casas. Acaba com os ministérios de faixa etária, não acaba, o que eu faço? São muitos questionamentos que a gente tem e a gente vai fazendo. Então o importante, na hora de você implementar os pequenos grupos, a primeira coisa, o primeiro passo é dominar qual é a filosofia, qual é a proposta, qual é a resposta que esse novo projeto tem para a igreja aonde eu pastoreio, aonde eu lidero, ministério que eu faço parte. E aí, uma segunda etapa, depois que você começa a ter um domínio desse projeto todo, eu preciso agora pegar e olhar bem a minha comunidade, como é que funciona ela, e eu preciso entender se tem alguma coisa que eu vou ter que fazer uma adaptação que é diferente da Igreja Batista do Bacaxeri, que é diferente da outra Igreja Batista, da primeira, da segunda, da terceira, que é diferente da igreja aqui da cidade vizinha, que é diferente, tem uma característica, né, que tem algo que eu preciso avaliar. Primeira coisa que a gente vai entender é que existem paradigmas estabelecidos no coração das pessoas e mudança gera desconforto no coração de muitas pessoas.
Se você mudar o horário do culto, meu irmão, gera desconforto. E às vezes a encrenca. Se você não trabalhar, qual é a razão? Por que nós estamos mudando o horário do culto? Se você não trabalhar isso no coração das pessoas, algumas pessoas falam, não, eu vou mudar de igreja. Porque a outra igreja, o horário é naquele horário que a minha avó cultuava. A minha mãe cultuava, meu pai cultuava e eu também cultuo naquele horário. Mas aí tem uma igreja na cidade que mantém os valores, que é o horário do culto. Então, qualquer mudança que você faz gera no coração de pessoas algum tipo de desconforto. E pessoas são pessoas e elas têm valor. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós trazemos uma linguagem nova, uma estratégia nova. Como nós estamos apresentando livros que eles ainda não conheciam. Então, nós precisamos trabalhar muito bem isso no coração. Em um congresso em São Paulo, ouvindo o Dr. Joel Kominski, ele abençoou muito meu coração. Porque no período que eu estava naquele congresso, ouvindo o Dr. Joel, eu estava vivendo um momento intenso com algumas pessoas, porque eu estava numa mudança na questão do ministerial minha, dentro do projeto de igreja em pequenos grupos, e algumas pessoas resistindo muito, inclusive líderes resistindo àquilo que nós estávamos propondo. E naquele congresso, o Dr. Joel falou assim, Deus te chamou para pastorear todos. Os que concordam com você e os que não concordam com você. Te chamou para abençoar a igreja que ele ajuntou, que é dele. Então você vai ter que amar a todos, aprender a lidar com aqueles que pensam diferente, têm uma filosofia, uma proposta diferente. O que você precisa com eles é tempo. O Dr. Joel falou, você precisa de tempo para você explicar para ele que a sua visão é uma visão de Deus, é uma visão bíblica. Porque você é um homem que expõe a palavra de Deus, você expõe a Bíblia, você fala com Deus, Deus dá a visão, você está à frente da igreja. E aquilo me abençoou demais. Parece que ele tirou uns 40, 50 quilos das minhas costas. Eu estava pressionado. E aí ele continuou e ele falou assim, as pessoas que mais vão te abençoar para o sucesso daquilo que você está sonhando e fazendo acontecer, são as pessoas que pensam diferente de você. Porque elas vão fazer você estudar um pouquinho mais. Consultar um pouquinho mais. Procurar mais pessoas na cidade que estão fazendo aquilo que você está começando a fazer aqui. Porque são as pessoas que perguntam, mas por quê? Para quê? Essa igreja é tão boa. Nós estamos aqui há tantos anos já. Então nós precisamos entender que existem velhos paradigmas que vão ter que ser quebrados. E que quebrar paradigma pode vir, junto desse conceito de quebrar paradigma, pode vir pessoas quebradas também. E a gente tem que tomar muito cuidado. Paradigma é uma estrutura mental, consciente ou não, que serve para classificar o mundo, né? Que a gente vive, as estruturas, a igreja, a família. A família tem paradigmas familiares, a igreja tem paradigmas. Membros vão resistir. A resistência de membros antigos, ela vai acontecer. A dificuldade de alguns membros não deve ser vista como algo ruim, mas algo normal, natural do ser humano. E nós somos um povo batista, nós temos que lembrar que isso é um pouco mais intenso ainda. Precisa entender isso. Então, vai haver resistência. Que bom, glórias a Deus. Vai fazer a gente estudar, pensar, elaborar, achar alternativas, saídas. Vai amadurecer o nosso projeto. Existem modelos ministeriais. Existem formas diferentes de se fazer a mesma coisa. De repente você está conhecendo, estudando um modelo, um jeito de fazer, mas no mesmo modelo, em outra igreja, tem diferenças, por causa daquilo que eu falei. E qual é o modelo bom? O modelo bom, irmão, o modelo bom é aquele que vem do coração de Deus para a gente, com amor, para a gente implantar. Então eu não preciso criar, de forma alguma,
como muitas vezes nós fazemos com uma igreja, de vez em quando a gente tem que lembrar que Deus não é batista. Nós somos batista. Deus está acima de todas as denominações e religiões. Ele é o dono, Ele é o criador de todas as coisas. Ele não é batista. Ele não vai dominicalmente à igreja batista, senta numa cadeira e assiste um culto, né? Deus é Deus. E às vezes a gente fala, não, mas aquele modelo, mas esse modelo, e tem uma confusão tão grande com o modelo. Tem gente que mistura modelo com doutrina. Aí você vai numa igreja que ela tem um modelo do MDA, é uma doideira aquela igreja, você fala, MDA é uma porcaria. Aí você vai na outra, mega, super, ultra tradicional, MDA. Mas o que é isso? Eles escolheram ali uma forma, um jeito. Onde nasceu o MDA? O MDA nasceu aqui. A igreja com propósito nasceu lá. A rede ministerial nasceu ali. E cada um modelo, uma forma, um jeito. Não é isso. Não é isso que nós estamos... A igreja multiplicadora não é um pacote, gente. Não é isso. São princípios da palavra de Deus, retorno ao princípio de Deus. A igreja em pequenos grupos não é novo. A igreja em pequenos grupos começou lá no livro de Atos. A igreja em pequenos grupos, ela vai surgir. No livro eu falo sobre John Wesley, né? Eu coloco no PGM, John Wesley precisava terminar. Ele precisava construir a catedral de Bristol. E ele, estava faltando grana para terminar a construção da Catedral de Bristol na Inglaterra. E ele tem uma ideia, ele pega a pequena comunidade dele e ele transforma em grupos de 12, G12, John Wesley. É ele que criou o G12. John Wesley separa a comunidade dele em grupos de 12. Para quê? Para que aqueles 12 unidos trabalhassem para levantar recursos para terminar a construção do tabernáculo de Bristol. Só o que acontece? Acontece um fenômeno muito simples, que Atos já expõe, né? Está lá, nas entrelinhas do livro de Atos, a comunhão, nas linhas, o compartilhar. O que aconteceu? Wesley viu que os grupos, eles estavam se fortalecendo, mas não só para levantar recurso. A amizade, relacionamento, vida de oração, comunhão, interação, sinergia, um monte de coisa está acontecendo. John Wesley falou, pô, isso aqui não é simplesmente uma estratégia para a gente levantar recursos para terminar o tabernáculo. Isso é uma estratégia de Deus. Porque o povo está mais crente, o povo está mais firme, o povo está mais aquecido, o povo está mais determinado, o povo está mais feliz. Então está lá em Wesley, né? E tantos outros, os pietistas, os valdenses de Pedro Valdo, os pietistas de Spinner. A gente vai ver e perceber isso acontecendo. Então, estratégia de pequenos grupos está no Antigo Testamento. Quando Jetro chega para Moisés e fala, Moisés, eu vou te dar umas dicas. Meu irmão, profeta Jetro, traz uma palavra do Senhor para Moisés. E fala, Moisés, separa o povo em grupos de 1000. Separa o povo em grupos de 100. Separa o povo em grupos de 50. Separa o povo em grupos de 10. Levanta líderes para julgar a causa do povo que Moisés fazia sozinho. Você imagina a vida de Moisés com 2 milhões de pessoas para ele liderar e julgar as causas. Agora ele tem toda uma estrutura que o Senhor dá para ele através da vida de Jetro. Essa estrutura está nos anais de qualquer curso, em qualquer universidade, faculdade do mundo, sobre princípios da administração, porque o primeiro relato de uma estrutura de administração que a humanidade conhece está na Bíblia, essa de Jetro de Moisés. Aula de quem fez administração aqui? Tem alguém da área de administração aqui? Estudou, né? Ó, tem um lá atrás. Estudou, né? E eu estava numa aula um dia, num curso, e o professor começou a falar sobre isso, sobre essa estrutura, sobre os primeiros relatos. Ele falou num livro muito antigo, um livro milenar, mas ele não disse que era a Bíblia. Aí ele continuou falando sobre o primeiro registro de uma estrutura de organização. Ele foi falando, e falou, um homem chamado Jetro. Eu pensei, deve ser um francês, né, o Jetro. Professor devia ser ateu, aquele infeliz, né?
para não explicar para aquele povo lá que era a Bíblia Sagrada. Mas aí eu fiz esse papel, eu expliquei. Falei, o Jetrô é o sogro de Moisés. Eu mudei também o nome, né? Está na Bíblia. Queridos, existem modelos ministeriais. Existem formas, existem jeitos de se fazer a mesma coisa. Qual é a que funciona? Qualquer uma. Diante de Deus, com o coração entregue, cheio de humildade e com trabalho, porque Deus abençoa mesmo é quem trabalha, quem vai lá, põe a mão e faz a coisa acontecer, e Ele gosta disso, Deus gosta disso. Então os modelos ministeriais existem, estão aí, são formas, né? Muitas vezes, o pastor Roberto compartilhou a palavra dele, a maneira como ele vai a tantos lugares, porque nós não tínhamos nada. Né? O pastor Fabi está desenterrando que nós tínhamos tudo. Né? Mas nós não tínhamos isso. Como é que eu faço? Eu quero fazer isso. O pastor Davi falou um pouco sobre isso hoje de manhã. Como é que eu faço? Eu quero fazer isso. Aonde eu vou? Em que lugar eu vou? Com quem que eu falo? Fomos falar com todo mundo. Vamos a congresso. E que uma bênção, testemunhos maravilhosos, mostrando o que Deus estava fazendo aqui. De vez em quando os caras contavam uma história, vinham com uma teologia doida, maluca, que você não de onde tirou. Que livro é esse? Livro dos Mormons, livro dos... né? Muito diferente. Mas nós estávamos lá, de repente, sentados com eles, para tentar entender como eles estavam organizando. Porque nós estávamos com uma igreja crescendo, porque você está com uma igreja que está crescendo, ou com uma igreja que precisa crescer, e você precisa organizar esse crescimento e qualificar esse crescimento. Precisamos de modelos, e temos muitos modelos. Eu sempre digo que o maior sucesso em pequenos grupos que a igreja do Senhor conhece é a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, pequenos grupos nas igrejas, chegou no Brasil, praticamente junto com a igreja, foi 1800 e final de 1800 ali, 1880 e alguma coisa, ou 90 e alguma coisa, onde chega uma pessoa e traz a escola bíblica para o Brasil. Né? E a primeira aula de escola bíblica foi dada no Rio de Janeiro, as histórias contam, e foi uma aula, a escola bíblica, o assunto foi sobre Jonas, está nos livros da história. O que é a escola bíblica? Pequenos grupos. Aonde começou? Começou na Inglaterra, também ali no século XIX, iniciou. Um homem que ele monta uma estrutura para ensinar mineiros e camponeses a estudar a Bíblia Sagrada, a aprender a ler e escrever usando a Bíblia Sagrada. Na realidade, a escola bíblica dominical nasce como uma escola de alfabetização. Isso a igreja do Senhor Jesus faz. O rei da Inglaterra olha aquilo e fala, opa! Falei 1800, gente, é 1600, né? O rei da Inglaterra olha aquilo e fala, opa, esse negócio é bom. Vira um modelo de educação da Inglaterra. Nasce na igreja. Nasce na igreja. Vira um modelo de educação da Inglaterra. Grupos pequenos, separados em pequenos grupos para estudar. No caso deles lá, para aprender a ler e escrever, usando como base a Bíblia Sagrada. Usando como base a Bíblia Sagrada. Vira o modelo da Inglaterra. E, lá na sua cidade, como é que é a escola? Como é que funciona? São classes de aproximadamente 30 alunos, é isso? Tem professores aí? É isso lá na sua cidade? É assim? No mundo inteiro é assim, queridos. Por causa da igreja do Senhor Jesus, que contribui, que faz a diferença numa sociedade. Pequenos grupos. Quando nós viemos agora para a modernidade, para esse tempo que a gente está vivendo, pós-modernidade, a igreja vai surgir. Não tem como você pegar um movimento moderno de pequenos grupos e não chegar na Coreia, com os avivamentos que aconteceram na Coreia. Os pequenos grupos espalhados. Não tem como não deixar de fora um cara chamado Po Yong-Soo, tem uma comunidade de aproximadamente 75 pessoas, pede para Deus dobrar. Deus,
muita gente, Coreia em guerra, os homens ou morreram ou estão na guerra, as mulheres viúvas estão sozinhas, passando fome com as suas crianças, esse pastor sai pregando o evangelho de casa em casa, ele não tinha pão para dar para essas pessoas, mas ele tinha o pão da vida, que era Jesus, e ele prega o evangelho, e ele monta a sua comunidade em Seul, pequena comunidade, 75 pessoas ele já está recebendo, e ele fala para o Senhor, é muito pouca gente, a Coreia é muito grande, me dobra aqui, Senhor, eu quero 150, e Deus manda os 150, quando está 150, ele pede, Senhor, é pouco ainda, 150 não é nada, a Coreia é muito grande, as pessoas estão precisando de conhecer a palavra, me manda 300, Deus manda 300, como manda 300, o cara não para nunca, ele pede para dobrar de novo, Deus dobra de novo, quando ele está em torno de 600 a 700 pessoas na comunidade, nos cultos, ele começa a separar a comunidade em pequenos grupos de oração, liderado por mulheres. Explode a igreja desse pastor, Evangelho Pleno, em Coreia do Sul, e se torna, de fato, uma força. Pastores, líderes do Brasil, do mundo inteiro vão à Coreia para conhecer, ver o que está acontecendo lá. E é o que? A estratégia de pequeno grupo que está fazendo um fervilhar em Seul. Não é o Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus espalhando. Um negócio interessante na Coreia, que é onde tem um pequeno grupo, eles colocam a casa anfitriã, que recebe um pequeno grupo, eles colocam uma cruz vermelha. Algumas no teto, outras na frente, no muro. Às vezes até na janela do apartamento você vê as cruzes vermelhas espalhadas pelas... Você anda por Seul, você vai encontrar essa cruz vermelha em tudo quanto é canto. Porque a igreja se espalhou por tudo quanto é canto. É uma coisa cultural, um hábito de sinalizar que ali tem um pequeno grupo que se reúne. País que não tem problemas com violência, os problemas que nós temos no Brasil, que as nossas cidades têm, e que para a gente é uma questão de ousadia, mas você colocar lá na frente da sua casa uma faixa, uma pequena faixa, dizendo aqui funciona um pequeno grupo da Igreja Batista Central, primeira igreja, segunda igreja da cidade, você é nosso convidado quarta-feira à noite. Já pensou, gente? Aí você anda pela cidade, você vai encontrar essa faixa em tudo quanto é canto. Que coisa tremenda, que coisa brilhante. Vamos sonhar, né? Vamos sonhar. Vamos sonhar. Realidades socioculturais, cada região, cidade, bairro tem a característica peculiares, e isso precisa ser avaliado na implementação de qualquer projeto. Qualquer projeto. A gente precisa avaliar. Você vai fazer um evento, você precisa avaliar isso, meu irmão. Você vai comprar uma área para construir, você tem que fazer isso, você tem que avaliar onde você está entrando, com quem que você está falando, onde você está plantando uma igreja. É um bairro de ucranianos, de alemães, qual é a predominância? É um bairro que predomina os italianos, é o catolicismo, é um bairro. Em Curitiba nós temos bairros de predominância espírita. Se eu vou plantar uma igreja lá, eu tenho que saber pelo menos sobre o que eu vou orar. Quem que eu vou falar com Deus? Deus me ajuda a entrar na casa dos espíritas e propor o evangelho de Cristo para eles. Como é que eu faço isso, Jesus? É igual falar com os italianos católicos? Como é que faz isso? Então nós precisamos entender bem essa questão para nós avançarmos. São desafios. Quais são os benefícios dessa igreja multiplicadora, da igreja em pequenos grupos multiplicadores? A igreja se espalha pela cidade e passa a ter inúmeros endereços, maior eficácia na evangelização de parentes, vizinhos e amigos. A igreja é relacional. Queridos, nós fizemos muita coisa com o evangelismo de impacto. E eu
sempre vou incentivar a igreja, de vez em quando tem que fazer os barulhos dela. Evangelismo de impacto é quando você leva o povo para a rua, para um evento, para uma praça, para uma avenida, para um estádio de futebol, e você vai de alguma forma sinalizar e mostrar Jesus usando, né, a arte, usando a música, usando isso, usando aquilo. Você faz um show para atrair a juventude, para pregar. A igreja faz isso, a gente sabe fazer isso, se chama evangelismo de impacto. Você sai lá na multidão, você sai pelas madrugadas. Quantas vezes fui com jovens para a madrugada pregar o evangelho, para filósofo, drogado, bêbado. Bêbado, quando você prega para ele, ele cospe o tempo inteiro em você. Mas falando, né, ele tira o bonezinho dele, põe debaixo do braço, está falando de Deus. Ou pessoal bacana, reverente, é bêbado, né? Ele vai te cuspindo ali, né, enquanto você fala, ele fala também. Queridos, bacana demais. Bacana, nós vamos continuar fazendo isso sempre. Sempre que Deus der uma alternativa, uma oportunidade, nós vamos lá. Nós vamos aos presídios. Graças a Deus por isso. Mas preste atenção numa coisa. Quando eu entro numa casa, eu chego perto de uma família. Quando eu entro numa família, eu chego perto de a parentela daquela família. Quando eu entro naquela casa com o evangelho, por causa de um casal, por causa de uma mãe, de um pai, por causa de uma jovem que abriu aquelas portas para a gente entrar, ali, sabe sabe a quem eu vou ter acesso naquela casa? Ao irmão, que é um drogadito. A uma irmã que está presa na penitenciária feminina. Quando a igreja avança nos pequenos grupos, nos lares, ela entra exatamente e encontra as pessoas. Então eu entro numa casa e ali nós pregamos o evangelho de Cristo. Porque aquela família foi alcançada. Não é só o missionário que agora está lá no presídio evangelizando um detento. A mãe também, porque ela foi transformada por Jesus, a mãe do detento. O irmão do detento agora está pregando evangelho para o detento também. Porque é assim que a igreja avança. A gente fala assim, poxa, quem é que está alcançando os presídios? O nosso ministério pastoral carcerário, né? Os pequenos grupos também. Porque nós estamos chegando nas famílias. Quem nós amparamos? A família. Quem que nós encontramos? Uma família de drogaditos. Uma mãe de drogaditos. Que tem um filho dependente químico e que é codependente. E nós vamos apoiá-la, encorajá-la, orar com ela, ensinar ela como que lida com um filho drogadito. Nós somos a igreja de Cristo, nós fazemos isso. Então a igreja, ela avança. Isso precisa ser... de certa forma, eu preciso passar isso para a minha igreja, que essa é a proposta, que nós vamos invadir a cidade, sim, que nós vamos de casa em casa, sim. Fica muito mais fácil de uma igreja começar a compreender que existe alguma coisa muito maior de que estabelecer um jeito novo. O que deu no pastor? Agora ele quer que todo mundo use vermelho. Será que ele virou da Dilma agora, do PT? A igreja fica confusa. Porque a gente fala, gente, nós vamos fazer diferente, agora nós vamos ter pequenos grupos multiplicadores. E o membro está perguntando, para quê? A pergunta que ele precisa ser respondida é para quê? Por quê? A resposta precisa ser sobre o porquê. Isso é implantação, isso é implementação. É eu ensinar, eu pregar para a igreja a respeito disso. Vou ter um número muito maior de membros servindo. Vamos pensar na igreja histórica que nós plantamos, e eu não quero de forma alguma ser entendido que eu estou falando mal de qualquer modelo. Nós crescemos e nós avançamos com vários modelos. Nós tínhamos ponto de pregação. A igreja onde eu nasci, ela começou num poste. A reunião dos crentes era no terceiro poste da cidade. Todos os domingos à tarde, no terceiro poste, tinha culto. Vi um missionário do Rio de Janeiro, da capital, para o interior. Eu era do interior do Rio, e lá no terceiro poste, ao domingo, isso não é, eu não participava desses cultos, eu estou falando dos meus avós. É a história da minha igreja. Ou então um ponto de pregação. Quantos pontos de pregação? Meu irmão, aonde funcionava o ponto de pregação? Aonde? Nos lares. A gente dá uma emburrecida depois que a gente planta uma igreja. A gente planta no lar,
Ela cresce, tiramos do lar. Tem alguma coisa errada, né? Tinha que ser o contrário. Chegamos nesse lar, vamos chegar naquele, naquele, naquele. E vamos ficar por lá. Não vamos sair de lá. Porque nós prosperamos, compramos um terreninho, construímos uma capelinha. Alguns nem construíram, ganharam dos americanos. E agora não precisamos de lar nenhum mais. Nós temos a nossa casa. Né? Então, a proposta, ela precisa ser entendida. Nós vamos avançar, nós vamos alcançar, nós vamos entrar. E nós vamos continuar usando os mesmos métodos para alcançar pessoas. Com estratégias bíblicas e diferentes, às vezes, do que nós viemos fazendo de um tempo para cá. A igreja precisa ouvir isso. Aumentar a comunhão dos crentes, pois possibilita um maior tempo de troca de experiências. Todos os domingos se reúne 1.200 pessoas aqui, naquele culto, naquele horário. Aí senta uma senhora ali, ela ouve, ela participa dos louvores, e ela é abençoada, nós oramos por ela no momento de intercessão, depois ela ouve a palavra de Deus, e ela fica sentada ali, depois ela vai embora, e nós não sabemos quem é aquela senhora. E vai levar meses, às vezes anos, para aquela senhora abrir a boca dela pela primeira vez, para dizer que ela tem necessidades, dúvidas. Quando ela vai num pequeno grupo, vai acontecer no primeiro encontro. Vai chegar o momento de compartilhar, pronto. Como é o nome? Vamos pedir para quem trouxe, você que trouxe ela, apresenta ela para a gente. Alegria para a gente tê-la aqui. A senhora tem algum pedido, alguma coisa que nós podemos orar pela sua vida e pela sua família? Ela tem. Ela vai apresentar alguma coisa. Opa! Em um mês. Ela faz parte do pequeno grupo. Nós conhecemos praticamente todas as principais necessidades dela. Sabemos as lutas familiares que ela tem, pessoais que ela tem, porque nós temos uma comunhão. E eu tenho um pequeno grupo que está juntos trabalhando para a prosperidade dessa pessoa, para o crescimento. Alguém já vai começar a discipulá-la. E ela vai começar a aprender e se fortalecer na palavra. Além de ser ajudado com relação às necessidades dela, agora vai além. Além dela ser ajudada das necessidades, ela está aprendendo como que ela vence o inimigo todos os dias na casa dela. Muito simples. Muito simples. Mas pastor, isso lá na pequena igreja tem, não sei o que o senhor está falando. Nós somos em 30 pessoas. Quando chega um, a gente já faz aquele auê e... legal, e vai ficar com 30 até quando? Não é? Ou fica com 30, nos próximos 40 anos, vocês vão ter uma comunhão plena, tremenda. Não é esse o nosso papel. Nós vamos avançar, nós vamos alcançar pessoas. E nós vamos fazer com que todas as pessoas sejam amadas e cuidadas. Crescimento de qualidade, onde todos são cuidados. Se você não é um pastor da igreja, nunca inicie um projeto de pequeno grupo se o pastor não estiver junto com você, se o pastor não estiver apoiando você, se o pastor não tem essa visão, esqueça. O pastor da igreja é o pastor da igreja, querido. Nós entendemos muito bem. Pegar o livro de Tito, pegar o livro de Timóteo, estudar um pouquinho sobre a autoridade do líder, a autoridade pastoral, é ali que está a visão. Ela pode ser compartilhada, ele compartilha com todo mundo, ele passa, ele pode ser um pastor que dá muita liberdade. Praticamente todas as decisões que nós tomamos na Igreja Batista do Bacaxiri acontecem na quarta-feira, na reunião dos pastores, do que a gente chama de staff. O pastor Roberto está lá, ele lidera, quando ele não está, eu lidero. Mas o que acontece é o seguinte, nós compartilhamos e está ali. E se algum dia... em alguns momentos, o pastor Roberto fala, nós não vamos nesse sentido. Esqueça, meu irmão. Esqueça. Não vamos mais nem gastar tempo conversando sobre isso. Porque o pastor Roberto é o presidente da igreja. Entende? Nós compartilhamos. Ele dá liberdade da gente falar, pastor, mas pensa bem. De repente há algo de Deus. Vamos orar. Não, nós temos, o pastor Roberto dá toda a liberdade. Mas quem é? Se o pastor Roberto fala, não, podem fazer. Implantem isso, implantem aquilo. Eu sou contra isso. Primeiro que ele está tendo um problema espiritual com Deus. Porque se Deus colocou essa liderança na mão dele, como é que história é essa?
Os outros pastores podem fazer e ele é contra. Faz algum sentido isso? Faz algum sentido isso? Não faz sentido. Nós precisamos entrar num consenso. E todos os pastores têm que comprar. Senão não adianta a gente sair daquela porta para fora. Porque nós vamos ter um pastor que de repente vai fazer um trabalho de Satanás aqui dentro e vai impedir que a gente prospere. Eu falo com os 3 aqui sobre o que Deus está fazendo e está falando que nós vamos fazer. Vem outro pastor e fala, cuidado, querido. Ó, preste atenção, porque olha, eu já entrei nessa. E aí? Cuidado. Quando nós implantamos pequenos grupos, vai ter gente que vai falar assim, irmã, cuidado, irmã. Cuidado. Olha, eu já, no passado, aí teve um outro pastor aí. Vão ter. Essas ideias novas, essas coisas. Um dia, eu cheguei no Rio de Janeiro, visitando a minha família, e eu era pastor de pequenos grupos, pastor de célula da igreja. Sentei, primeiro dia que eu estava com a minha tia, sentamos tomando café, e ela me chama de Marcinho, ela falou, Marcinho, pastor trouxe umas ideias novas para a igreja, agora está acabando com a igreja. Eu falei, meu Deus, tia, o que foi? Trouxe um negócio aí dos grupos pequenos aí, está destruindo tudo que foi construído. Minha tia. Botei 2 mãos na cabeça, comecei a coçar. Falei, minhas férias vai ser trabalhosa. Vou ter que conversar com a minha tia. E o pior, uma hora um dos meus filhos ou a minha esposa vai soltar que eu sou pastor de pequeno grupo, vai dar um rolo familiar aqui. Conversei com a minha tia. Hoje é diferente. Na casa dela, na varanda dela, funciona pequeno grupo. Mas eu precisei sentar, tia, presta atenção. Presta atenção no que o pastor está falando. Cuidado com o jeito que a senhora fala do pastor. Pastor, ele é um picareta, um cara que não é sério. Não conhecia o pastor. E ela falou, não, homem bom, homem justo. A senhora não falou isso na hora que eu cheguei. A senhora falou que ele está colocando um negócio que está estragando a igreja. Não tem justiça nenhuma nisso, tia. Trabalhar o coração. Na igreja nós vamos precisar fazer isso. Trabalhar o coração daqueles que precisam entender. Nós temos alguns passos iniciais. Primeiro é a oração. Nós precisamos orar muito a respeito daquilo que nós estamos fazendo. A oração precisa tornar um princípio, é um pilar importante. Está lá no Igreja Multiplicadora. É um pilar importante a oração, nós oramos, a base, a oração. O pequeno grupo ele tem que restaurar o tempo de oração e a prática da oração na igreja. Nós precisamos ensinar as pessoas a orar. No pequeno grupo todo mundo ora. Quando eu falei do trio de relacionamento de manhã, eu falei do trio de relacionamento porque nós temos uma visão em que no encontro de pequeno grupo todo mundo ora. E se o visitante católico quiser orar, ele ora também. Porque a partir do momento que você faz os trios de relacionamentos ali, para evitar que aquele momento se torne um momento de fazer pedido de oração, eu estou dizendo que todas as pessoas agora que vão se reunir ali, todos vão orar um pelos outros, uns aos outros. Todo mundo ora. Aí você fala para o visitante, assim, sabe Deus de onde ele veio? Que religião ele tem? De repente você já sabe. Você fala para ele, querido, qual é o pedido que você tem? Aí ele fala... Aí, às vezes, eles dão uma travada. Aí você fala para ele, você quer que nós oremos pela sua família? Ele fala, eu quero que ore pela minha família. Legal. O meu pedido é esse, o outro faz, o pedido do outro é esse. Eu falo, nós vamos orar. Você quer orar também? Ele fala, não sei orar. Puxa, do jeito que você está falando comigo, você fala com Deus. Fala assim, Deus, cuida da minha família. Pedido que ele fez. Se você quiser, você pode fazer isso? Posso. Não. Os 3 oraram. O visitante, sabe Deus de que religião é? Né? Nós vamos orar em nome de Jesus. Primeira vez que ele vai, ele ora. Alguém ora por ele. Especificamente, cita o nome dele e cita a família dele. E se é um caso específico, semana que vem, se ele voltasse, o pequeno grupo vai trabalhar para ele voltar, nós vamos perguntar para ele, como é que está a sua mãe? Que nós oramos essa semana por ela. E ela fez uma cirurgia. Como foi a cirurgia? Nós podemos fazer uma visita para ela? Para orar com ela? Relacional. Nós precisamos explicar
O que é o pequeno grupo, como ele funciona. Não é uma reunião de crente para fazer lanchinho no final. É um encontro onde a manifestação do poder e da graça de Deus vai estar presente em cada encontro. Não tem encontro melhor que o outro, porque todos os encontros, o Espírito de Deus vai estar ali, vai comandar aquele momento. As pessoas falam, e quando as pessoas falam, elas colocam para fora aquilo que está no coração. A boca fala o que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. E um vai falar besteira porque o coração está cheio de besteira, que bom. Nós vamos aprender e entender que nós temos trabalho para fazer com aquela pessoa, porque o nosso relacionamento é um relacionamento discipular. Precisamos orar. Precisamos identificar e treinar líderes multiplicadores. Você é um líder multiplicador? Você é um pastor multiplicador? Você é um missionário multiplicador? Nós precisamos capacitar, achar e começar a escolher líderes que sejam multiplicadores. Eles são? Não. Como é que eles vão ser? Nós vamos ensinar para eles serem multiplicadores. Querido, muito simples. Começa a trabalhar com a igreja no seguinte forma. Pergunta para ele assim: Senildo, me diz uma coisa, querido. Você tem filhos na fé? Aí ele vai dizer para mim: sim, eu tenho. Ou ele vai dizer: filhos na fé? O que é isso, filhos na fé? Aquilo que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que o apóstolo Paulo. Paulo tinha um filho na fé, chamava Onésimo. E ele fala: filho que gerei em cadeia. Eu tenho filhos na fé. Senildo, você tem filhos na fé? E ele falou: eu acho que eu não tenho. Quanto tempo você está na igreja já? Quanto tempo você colocou a sua vida à disposição de Jesus? 30 anos. Você não tem filho na fé? 30 anos. 5 anos. 1 ano. 1 ano já na igreja? Nossa, vamos começar a produzir filhos na fé. Muito simples. Natural. Como é que laranjeira da laranja? Como é que é? Naturalmente. É só esperar. As estações vão vindo, vêm as flores, vêm os pequenos frutos, vão crescer, vão amadurecer e vão abençoar demais. Aquela laranja Bahia importada, coisa linda, né? Saborosa, suculenta. Mas ela não fez um esforço tremendo. Não precisou que a outra laranjeira ficasse do lado dela. Escuta, você é uma laranjeira, pelo amor de Deus. Se você tem que produzir laranja, passa 1 ano nada. No outro ano, jantou 2 laranjeiras em volta dela. Você é uma laranjeira. Presta atenção. Você tem que produzir laranja. O que a Bíblia fala com laranjeira que não produz laranja? A gente faz o quê? Não faz parte do grupo de laranjeiras, não, porque laranjeira produz laranja e de forma natural. Agora, as pessoas precisam aprender a fazer isso de forma natural. As pessoas precisam aprender a considerar as pessoas. Nós precisamos ensinar que as pessoas não são poste, que frentista de posto de gasolina tem nome, que a menina do balcão, da padaria, todo dia de manhã você pega pão da mão dela, não sabe o nome da menina. Os membros da nossa igreja precisam aprender o nome da menina que entrega o pão. Aí eu pergunto uma vez, pronto. Você tem memória fraca? Escreva, querido. Faz um cartãozinho da menina no teu bolso. Né? Fala assim, eu já sei que o nome dela é Thaís. Quando você vai buscar o pão no outro dia, você fala: Thaís, como é que está o pão hoje? Hoje eu vou querer 10 pãezinhos. O que você falou? Thaís. Ok? Daqui a pouco você vai buscar o pão, você fala: Thaís, como é que você está? Estou bem. Que bom, Thaís. Deus te abençoe. Depois você volta e fala: Thaís, como é que você está hoje? Como é que está o dia? E o pão está bom? Ela fala: o meu filhinho não está bem. Seu filhinho não está bem? O que aconteceu com ele? Ele está meio ruinzinho. Como é que é o nome dele? O nome do meu filho é Tiago. Thaís, eu vou orar pelo Tiago. E Deus vai deixar ele bem. Porque o meu Deus tem poder. Gente, é um estilo de vida. É muito simples. Assim, nós produzimos laranjas. De forma natural. Daqui a pouco nós somos amigos da Thaís. Conhecemos o filho, sabemos o nome dele, sabemos o nome do esposo, sabemos. Aí eu vou comprar um pão, eu estou lá comprando pão, chegando a Thaís: preciso que você ore pelo meu pai, que ele não está bem. Qual é o nome dele? Posso fazer uma visita para o seu pai no hospital que ele está internado? Meu irmão, nós somos
Nós precisamos pregar isso. Isso é implementação. É mudar a cosmovisão, mudar o conceito. Porque se eu simplesmente dividir as pessoas em grupo, o que vai acontecer? Elas vão se reunir para fazer nada. A mesma coisa que elas estão fazendo no grande grupo. A mesma coisa que elas estão fazendo no domingo à noite. A mesma coisa que elas estão fazendo no domingo de manhã. Nada. Não estão produzindo nada. Elas vão lá. A palavra é bacana. Tudo que sai de uma boa mensagem que ela ouviu é: a mensagem foi boa hoje, pastor. Estava na unção, no fogo. Ou então fala: meu Deus do céu, não terminava nunca a mensagem do pastor. Acabou, meu irmão. Toda a referência que você teve de 40 minutos, 30 minutos de exposição da palavra de Deus no coração de uma pessoa, é tudo que sobrou. Porque ela não aprendeu ainda a receber, a ser abençoado. Isso é implementação. Mudança do paradigma. Então eu começo a achar as pessoas que eu estou de alguma forma entendendo que podem caminhar perto. E aí eu vou montar uma escola de líderes. Como é que é isso, pastor? Eu preciso ter uma diretora, preciso ter cartilha, preciso ter isso, preciso ter aquilo, preciso ter... Querido, você vai ter um grupo de pessoas que vai caminhar com você. Semanalmente você vai encontrar com eles. E junto com essas pessoas, vocês vão estudar o Igreja Multiplicadora, vocês vão estudar o pequeno grupo multiplicador, vocês vão entender, o Igreja Multiplicadora tem os 5 princípios, é toda a visão. O PGM é o prático do que acontece na vida de um líder e no encontro do pequeno grupo, na estrutura. Junto com eles, caminhando. Você não é professor, você é facilitador daquela reunião de líderes, daquela escola de líderes. Porque vocês crescem juntos, o pastor não é um sabichão, que sabe tudo e que ensina tudo. Não, porque o pastor aprende muito mais com os membros que ensina para eles. Se ele é um bom pastor, se ele é uma pessoa sensível. Os nossos líderes, Deus nos dá e levanta pessoas que na grande maioria se tornam líderes melhores do que nós. Que tem uma obra maior e mais bonita do que a gente. Eu quero que a grande obra da igreja não seja feita por mim, não. Seja feita por todas as pessoas. Então eu tenho um encontro semanal. Lá eu estou começando. Eu vou ter que me encontrar com eles semanalmente. E nós vamos passar essa temporada, esse tempo, analisando, estudando, sonhando, orando a respeito daquilo que vai vir. Vai chegar um momento que você fala: vamos fazer o seguinte, você começa lá na sua casa essa semana e eu começo na minha casa essa semana. E eu vou convidar o irmão e vou convidar a minha família, os meus vizinhos para estar nesse encontro. E nós vamos usar aqui esse material, esse roteiro. E nós vamos para o primeiro encontro. E chegamos e fizemos o primeiro encontro. Eu fiz o meu lá na minha casa, a irmã fez o dela na casa dela. Os outros estão participando, estão ajudando ainda. Vamos começar com os 2. Aí nós voltamos para o nosso encontro, nossa escola semanal. Aí nós vamos discutir como é que foi. Aí um fala assim: meu Deus do céu, o Espírito de Deus fez uma obra tremenda. Nem é que eu convidei minha vizinha, ela foi. Sabia quando convido, alguns vão? Não é que eu convidei, ela foi. Aí a outra fala: meu Deus, foi uma bagunça, eu não sei o que aconteceu. O que deu no meu encontro, mas eu estou feliz. Ok, vamos sentar. Vamos discutir o que aconteceu. Não, foi uma prima minha que eu convidei, e essa prima minha começou a falar, a hora que começou e só parou de falar, a hora que terminou, ninguém falou mais nada. E eu não sabia como é que parava minha prima de falar. Foi a experiência dela. Tá, então qual é a estratégia para a próxima semana? A prima vai de novo? Nós queremos a prima lá. Né? Ela vai de novo? Vai. Como é que nós vamos fazer? O que você pensou? Faz o seguinte, conversa com ela antes da reunião. Fala assim, ó. Deixa as outras pessoas falarem também. Eu tenho algumas coisas para compartilhar. E com amor eu vou falar com ela. Não tem outro jeito não, meu irmão. Tem outro jeito não. Tem outro jeito não. Tivemos um encontro. Aí no encontro, o que aconteceu? Aconteceu no encontro que veio uma senhora, e essa senhora era católica. E quando ela falou que ela era católica, outro irmãozinho aqui já levantou, já estendeu a mão, já expulsou o demônio de Maria, o demônio dela. E virou um negócio, um pandemônio.
A reunião, eu vou ter que ensinar o irmãozinho que não é assim que faz. Que quando alguém fala, nós ouvimos. Independente se está falando de Buda, de Maria, de Maomé, né, de Allan Kardec, nós ouvimos. Porque nós temos um pequeno grupo onde todas as pessoas compartilham. E quando as pessoas falam, nós conhecemos. Desafio. Nós vamos ter que ensinar isso para cada membro. Nós vamos ter que inculcar na cabeça deles que um grupo pequeno, visitante, participa, pede oração. Né? Ele pode fazer oração, ele faz a oração que ele quiser, nós só ouvimos. E tentamos de alguma forma. Ele vai pedir oração, ele vai falar assim, eu também tenho um pedido de oração, joguei na Mega Sena, eu preciso ganhar. Então, tá bom, ouvimos. Vamos orar pela prosperidade na vida dele, que Deus abençoe ele financeiramente. E depois vamos conversar. No processo do discipulado, com o tempo, ele se envolvendo, nós vamos ter que chegar, trabalhar com a nossa percepção de jogos de azar com ele. Mas é com amor. Então nós temos que ensinar aquelas pessoas que estão começando a participar, que elas não estão numa discussão fervorosa, teológica, mas estão num grupo de relacionamento. Nós não vamos discutir o sexo dos anjos numa reunião, isso é falta grave. Nem a perda da salvação. Se eu creio que se perde, o crente perde, não perde, né? Nós não vamos discutir isso. Porque isso pouco interessa para uma cidade faminta e doente, precisando de Cristo. Que eles precisam saber que a salvação está disponível para eles através da graça do Senhor Jesus. Então nós não vamos entrar em discussões teológicas. E vamos e venhamos, nós gostamos de uma briguinha teológica. Gostamos ou não gostamos? É bom, né? Mas tem um fórum. Não é o pequeno grupo multiplicador. Não é lá. Então são detalhes. E aonde a gente vai analisando. E, gente, aonde nós vamos percebendo as coisas? Aonde nós vamos discutindo? No compartilhar, aonde? Naquela escola discipuladora. Durante terça-feira à noite nós tivemos os encontros. Sábado à tarde, sábado de manhã, domingo de manhã, antes do culto, nós tivemos o nosso encontro da escola. O líder, pastor, preferencialmente, com aqueles que estão fazendo o protótipo, os primeiros pequenos grupos. Nós vamos começar. E material? Que material que eu uso? A Junta de Missões está disponibilizando. Vocês têm disponíveis os roteiros. Né? Enquanto você não tiver estrutura para produzir os seus próprios roteiros, a melhor forma de se fazer, claro, é que a igreja, numa sinergia de unidade, ela produza, que aquele material tenha a ver com o tema que foi pregado, que é a nossa escolha aqui. Nós usamos o tema do domingo, os pastores que vão pregar domingo vão falar, o domingo ao domingo nós vamos tratar de fé. Então o pequeno grupo vai falar de fé. Agora, o pastor falou em fé em Romanos, nós vamos falar fé em Gálatas. Não tem problema. Não tem problema. De repente, é o mesmo texto. E é tempo de compartilhar. O pequeno grupo que nós vamos implantar é um grupo de oração? Não, não é um grupo de oração. O pequeno grupo que nós vamos implantar é um grupo de estudo da palavra? Não, não é um grupo de estudo da palavra. Tem oração e tem estudo da palavra. Compartilhar da palavra. Mas nós não nos reunimos. Sabe o que acontece muitas vezes nos nossos protótipos? Principalmente protótipos batista, sabe o que acontece? Nós transformamos uma noite em estudo bíblico, porque nós gostamos de fazer estudo bíblico. E o relacional, ouvir as pessoas, isso não é importante. Importante é discutir a palavra. Só não dá para aplicar. Porque se a gente só discutiu e não ouviu nada e não ouviu ninguém, como que eu vou aplicar a palavra de Deus? Que é tão importante a aplicação. Então, o pequeno grupo multiplicador é um grupo que nós nos encontramos, tem todas as etapas do encontro, nós vamos ter um tempo de adoração ali, nós vamos cantar louvores. Se você der uma olhada, né, nos roteiros, a revista EBB está espalhada por aí, o membro pega a revista, ela tem um roteiro. O roteiro vai começar lá em cima. Primeira coisa, ore pela família que está recebendo o pequeno grupo. Essa família merece ser honrada. Eles abriram a porta da casa deles. Precisam ser exemplos para as outras famílias. Segunda coisa, né?
apresente os visitantes e ore pela vida deles. Então é o momento que nós vamos conhecer 2 pessoas que vieram ao nosso encontro essa semana, saber o nome, legal, quem trouxe apresenta, ou o líder ele conduz, mas as pessoas falam, olha, seja bem-vindo, estamos felizes pela sua presença aqui, visitante. Vamos cantar, adorar o Senhor Jesus, glorificar 2 cânticos, 3 cânticos, nós vamos adorar o Senhor Jesus, vamos para o tempo da palavra, vamos ler a Bíblia Sagrada tem que ser lida nos nossos encontros. E depois de ler a Bíblia Palavra, nós temos 3 ou 4 questionamentos, perguntas onde nós vamos compartilhar. E aí as perguntas estão direcionadas. Quando passar isso, tem um tempo de multiplicar. O tempo de multiplicar lá na palavra é o tempo onde nós oramos pelas pessoas que nós queremos, aqueles nomes lá, que nós queremos que estejam conosco na próxima semana. Você pode, às vezes tem uma dinâmica, vamos orar. Toda semana nós temos que orar pelos nomes, pessoas que nós convidamos, vamos convidar, queremos que esteja conosco. Tem pessoas que o pequeno grupo ora 6 meses, 1 ano, o mesmo nome. Todo mundo já conhece, nunca viram, não sabe se é alto, se é magro, se é baixo, mas o meu irmão aqui conhece. Nós vamos orar, tempo de multiplicar, tempo de oração. Tempo de oração é tempo de oração. No roteiro, você tem uma sugestão do tempo, porque o pequeno grupo precisa ter o tempo dele lá. No roteiro está dizendo lá que nós vamos gastar 25 minutos no tempo de oração. Então, querido, nós vamos gastar 25 minutos no tempo de oração. Nós não vamos passar 25 minutos fazendo pedido de oração. Nós vamos orar. Então, as pessoas compartilham os seus pedidos. Tem muita gente, trios de relacionamento, pequenos grupos ali. Para quê? Para que rapidamente as pessoas compartilhem suas necessidades e para que todos possam orar. É uma forma. O grupo está pequeno, 3, 4, 5 pessoas, dá para todo mundo compartilhar. E dá para a gente gastar tempo orando. O maior número de pessoas oram. Não é simplesmente fazer uma roda de 30 minutos, porque cada um que vai fazer um pedido conta a sua história, conta o seu caos. No final, já estouramos o relógio, a gente fica em pé. Gente, vamos ficar em pé. Irmão, faz uma oração terminando para a gente. Nós oramos pelos pedidos. O irmão vai fazer, Senhor, o Senhor ouviu todos os pedidos que estiveram aqui. Abençoa todos. Não é isso. É tempo de oração. Sabe o que o visitante mais gosta no pequeno grupo? Oração. Acho que quem não gosta de oração são os crentes, né? O visitante gosta. Ele se emociona com as orações. Ele fica impressionado. Ele vê Deus responder a oração que foi feita pela vida dele. Sabe qual é o grande desafio nosso? Treinar, capacitar e manter os nossos líderes firmes nos propósitos. Nós vamos começar os nossos grupos e nós vamos começar fazendo da melhor forma possível, né? Então, nós vamos tentar implantar o que a igreja multiplicadora traz de relacionamentos discipuladores. Se eu tenho um pequeno grupo, e no meu pequeno grupo eu tenho o Alex ali, e o Alex é líder de um pequeno grupo. O Alex no trabalho, ele entendeu que o Wesley é o líder em treinamento dele. Ele tem participado do nosso encontro da escola de líder, todas as semanas, onde a gente senta, compartilha como foi a semana, oramos e ministramos junto com a palavra para aquela semana. E aí, o Alex agora, na próxima semana, eu já vou trazer o Wesley para esse encontro, porque o Wesley agora é um líder em treinamento. Só que tem mais. O Alex não tem só um ajudante. O Alex tem um discípulo. E ele cuida da vida do Wesley. Ok? E tem mais. O Alex, que é o líder capacitado, treinado e que tem o entendimento, fala, Wesley, você vai escolher uma das pessoas do pequeno grupo para você cuidar. William. Ele não é líder em treinamento, ele é um membro, mas você vai cuidar dele de uma forma diferente. Vai começar um processo de relacionamento discipular. Eu faço isso já no começo para ficar mais fácil depois, para eu não ter que criar um novo sistema. Eu já começo
com a visão do relacionamento discipular, um cuidando do outro. Quando chega um visitante novo, o William trouxe uma pessoa, ele trouxe um amigo que trabalha com ele. William, você já tem o seu discípulo. Você vai cuidar dele, você vai continuar evangelizando, levando ele a Cristo, vai caminhar com ele, você vai levar ele às águas. Você vai estar lá, o discipulador que sobe junto, fica ali junto com o pastor, na hora que ele vai dar o testemunho dele, discipulador do lado. E quando nós vamos batizar, líder do pequeno grupo, todo o pequeno grupo ao lado do batistério, porque é o pequeno grupo que trouxe ele e que batizou ele. Quem batiza, no conceito, a autorização da igreja, é o pastor. Quem põe na água e tira da água. Quem está batizando é a igreja do Senhor Jesus. É o pequeno grupo, é o discipulador dele. É aquele povo que ama, e aquele povo está ali sorrindo, fazendo festa. Né? E aí, o William convidou uma amiga, colega, mesa do lado. Uma mulher que trabalha ali do lado, ele convidou ela para ir no pequeno grupo, ela vem. O que nós vamos fazer? Vamos dar essa jovem, o Alex vai falar, William, você vai discipular, é 1 a 1. Discipulado é intimidade. Não. Nós vamos pedir a essa irmã aqui, que ela cuide dessa mulher que foi trazida pelo William. Porque nós queremos intimidade. Intimidade. Nós queremos que essa jovem que veio aqui para o nosso grupo seja tremendamente abençoado por alguém que ama Jesus e tem compromisso com Deus. E já passou por todo esse processo de conhecer Jesus e amadurecer e crescer. Nós estamos começando. Esse negócio vai começar a crescer, vai começar a caminhar, isso vai começar a contagiar as pessoas, os testemunhos vão ficando cada vez mais frequentes. Agora vem alguém aqui se batizar, ela fala assim, eu quero agradecer a minha líder, eu quero agradecer ao meu pequeno grupo, eu amo demais esse povo, porque esse povo me abençoa. E quem não está? Fala, meu Deus do céu, precisa entrar num negócio desse? Aí vem o segundo batismo da noite. O pessoal já está fazendo folia ali. Aí ela fala assim, como é que você conheceu Jesus? Eu trabalho junto com ele. Minha mesa é do lado da mesa dele. Estava passando por umas lutas familiares. O William falou para mim que Jesus Cristo se importa com a minha família e com a minha vida. E ele me levou para o pequeno grupo. Lá no pequeno grupo eu conheci a Zenaide, que está escondendo o nome de mim. Eu conheci a Zenaide. A Zenaide tem sido minha irmã. A Zenaide tem me ensinado coisas. Eu amo o meu pequeno grupo. Irmão, pode esquecer, todos os batismos daí para frente vão ser frutos do trabalho, de comunhão, de restauração, de relacionamento do pequeno grupo. Por quê? Porque é pessoal. É diferente a pessoa chegar aqui em cima e falar aqui em cima assim, olha, eu comecei a vir na igreja, aí o pastor pediu para levantar a mão, eu levantei, aí eu vim à frente, aí me levaram para uma sala ali, aí preencheram o meu nome, alguém ligou para mim e falou para mim, vim no domingo de manhã na classe de catecúmenos, e eu vim na classe de catecúmenos, e agora eu vou ser batizado, porque eu vim na classe de catecúmenos, alguém ligou para mim, e um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Eu vou ser batizado, eu vou ser batizada porque eu tenho um discipulador que me ensinou tudo sobre Jesus. Eu tenho um pequeno grupo que me amou, o amor de Cristo sobre a minha vida, a minha família. E eu sou como eles, eu faço parte, eu pertenço, eu copio. Porque tem o quê? Relacionamento, não é cabeça, né? Na frente, é relacionamento. Não tem cadeira, por isso que o pequeno grupo não pode crescer, não põe cadeira uma atrás da outra. É um círculo. Todos estão olhando. Quando um está falando, todos estão olhando os olhos daquela pessoa que está falando. Quando um está compartilhando, todos estão olhando para ela. Quando um está pedindo oração, todos. Não são cabeças na minha frente, descostas para mim. Isso é o pequeno grupo. O que nós fazemos aqui domingo é juntar o povo
para celebrar a presença de Jesus Cristo no nosso meio. E nós montamos aquele grande coral. E nós celebramos e louvamos a Deus. Mas o lugar de crescimento, o principal lugar de crescimento, não é o culto, não é a mensagem do pastor. É o testemunho dos irmãos que caminham ao meu lado e fazem parte da minha vida e da minha história. E eu sou muito abençoado pelas palavras, porque quando o pastor fala agora eu entendo. Porque eu vivo e tem gente que vive do meu lado. Acabou. A mensagem vai ser profunda sempre. Todos os domingos. Não vai ter mensagem boa, mensagem ruim. Para uma pessoa que está sendo transformada pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Então, nós temos o processo aonde naquele encontro semanal, onde nós estamos discutindo, conversando, aprendendo, ensinando, e nós estamos vivenciando aquilo que está acontecendo durante a semana. Era eu e ela, agora é eu e ela e o Alex. Depois pronto, agora o Senildo vai começar o grupo dele. Agora o grupo do Alex cresceu e o Wesley vai se tornar um grupo, porque ele é o líder de treinamento do Alex. E agora a multiplicação, a visão de multiplicação, o espírito de multiplicação já está estabelecido. Já está estabelecido. Não tem que ninguém ficar lá, juntar um bolinho. Alex, você é de Jesus, você tem que frutificar, você tem que falar de Jesus, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que, sabe? Por que você não está fazendo? Você fala que é de Jesus, você fala que é de Jesus, você tem que fazer. Por que não faz? É relacional. Precisa ser mais espontâneo. E a coisa precisa acontecer. E essa escola só cresce. Essa escola tem aluno novo toda semana, porque ela multiplica, como os pequenos grupos, tem pessoas novas toda semana. E agora? Agora a escola só cresce, cresce. De repente nós vamos agora começar uma estrutura. Antes, o pastor está lá, ele está conduzindo 2 ou 3 irmãos com ele, e virou 6, e virou 7, ele vai ter que escolher, de repente ele vai se colocar na posição de pastor, mas ele, daquele grupo, dos líderes, ele vai tirar 2 supervisores, que vão cuidar de 4 líderes cada um. São 8 pequenos grupos, com 2 supervisores e o pastor da igreja junto, trabalhando. Legal, cresceram, multiplicaram, não são 8, agora são 30 pequenos grupos. 30 pequenos grupos significa que eu tenho quantos? 4, 5 supervisores. 4, 5 supervisores, eu tenho agora um coordenador. E vai crescendo, e a estrutura ela vai ampliando. Então, a minha rede, aqui na igreja eu sou o pastor de uma rede. Na minha rede eu tenho pastor Natal, pastor Edmilson, e o Wellington, que já é formado, e nós vamos pedir o concílio dele agora nos próximos meses, e ele já cuida de uma área, porque a minha rede tem áreas. O pastor Natal, o pastor Edmilson tem a área deles, e o Wellington já tem a área dele. O pastor Edmilson tem coordenadores, supervisores e líderes. E quando nós somamos a nossa rede, a minha rede, que é a área do Natal, a área do Edmilson, a área do Wellington, nós estamos falando de um universo de aproximadamente 500 pessoas só numa rede. Aí tem a rede do pastor Renato, tem a rede do pastor Silvani. Por quê? Porque cresceu e a gente precisou uma estrutura. Nós temos trabalhado e pensado em números. Mas como que começa? Não, eu preciso de um pastor de isso. Não. Pastor, o líder, vai virar o supervisor e líder de um pequeno grupo. Nós aconselhamos os pastores a terem o seu pequeno grupo. Depois ele vai virar um supervisor de um grupo de 3, 4, 5, 6 líderes. Já vai precisar de uma pessoa para ajudar ele. Vamos multiplicar, porque o processo de multiplicação começa, ele está em todos os níveis. Se nós multiplicamos a base, fazemos campanhas, multiplicamos as bases, 50, 100 novos pequenos grupos, e nós não multiplicamos a liderança, vai dar um
uma confusão só. Chabuzão, né? O processo de multiplicação ele vem acontecendo gradativamente, vai crescendo, vai tomando uma forma muito especial, muito tremenda, porque isso acontece de uma forma. Esse modelo, esse jeito, essa forma, ela está sendo discutida constantemente. Os pequenos grupos estão crescendo, e conforme eles vão crescendo, o que vai acontecendo? Nós vamos aumentando a nossa base. Aí o encontro de líderes começa a acontecer mais ou menos assim. Acontece que cada supervisor ele tem um compromisso de se encontrar. Nós vamos estabelecer um período lá para a realidade de cada igreja. Cada supervisor vai se encontrar com os seus líderes uma vez por semana para orar junto e você começou a... Cada 15 dias você reúne a coordenação. Uma vez por mês nós temos um grande encontro, onde nós trazemos todos os líderes e líderes em treinamentos. Dividimos esse grande encontro em 3 partes. A primeira parte nós ministramos o coração dos líderes e dos líderes em treinamento, supervisores e coordenadores. Eu trago uma palavra, o pastor Natal traz uma palavra, ou o pastor Edmilson, no caso da rede, porque agora é por rede. Não dá mais para juntar todo mundo. De vez em quando a gente faz uma folia dessa e junta todo mundo, todas as redes, mas normalmente trabalhamos aquela... Então nós temos aqui os nossos líderes, nós temos os nossos líderes em treinamentos. Nós estamos falando em quase 100 pessoas aqui, só como líder de treinamento, só de uma rede. Então preste atenção, nós vamos ministrar o coração deles. Nós vamos lembrar o quanto eles são especiais, e o quanto eles são maravilhosos, e o quanto Deus está fazendo uma obra linda através da vida deles. Depois nós vamos gastar um tempo orando. Mais ou menos assim a estrutura. 30 minutos, ministração ao coração da nossa liderança. 30 minutos, oração. Vamos orar, vamos clamar, vamos lembrar dos nossos liderados, dos nossos discípulos. Depois, 30 minutos, dividimos em grupos. E todos vão compartilhar o que Deus está fazendo de bom. E as lutas e as dificuldades que ele tem. E um vai encorajar, incentivar o outro. É uma estrutura muito simples. Muito simples. É tão simples esse negócio todo que eu estou falando, gente. Mas dá trabalho. Envolve gestão. Envolve cuidado. Envolve uma rede de cuidado, uma rede de discípulos, uma rede de servos, uma rede de pequenos grupos invadindo a cidade para levar o amor de Jesus em todos os cantos. Esse tempo é um tempo precioso, é assim que a gente prospera. Vamos para as perguntas? Vamos abrir para as perguntas? Pastor Roberto está por aí, não está? Está aí, pastor Roberto? Por perto? Busca ele. Perguntas? Nós temos um microfone aí, não temos? Jonatas? Vamos trabalhar umas perguntas? Nós vamos ter a consulta depois, para a gente gastar tempo com mais perguntas, mais específicas. Algumas pessoas talvez vão fazer outras consultas, e então vamos abrir esse tempo para trabalhar a pergunta. Na área da implementação. Vamos evitar perguntas que sejam mais específicas. Na plantação, que é a nossa oficina, né? Estou começando essas perguntas que a gente quer fazer aqui. E outras vocês podem fazer na consulta. Minha pergunta como bom batista, a gente tem sempre medo, né, do descaminho doutrinário. Se a gente começa e tem toda essa fluência que é boa, muitas dessas pessoas são totalmente neófitos. E como trabalhar, porque muitas vezes quem se apresenta não são os crentes mais antigos. Como trabalhar com esse grupo que está se dispondo e não deixar que a coisa vá para um caminho em que tenha diferenças doutrinárias, tenha riscos doutrinários, enfim. Irmãos, nós temos uma estrutura de liderança. Na implementação do projeto, o que precisou acontecer é uma coisa muito necessária e importante, que às vezes a gente vai abrindo mão, que é a autoridade da igreja e da liderança da igreja sobre a vida das pessoas. E nós batistas
não fomos muito bons nos últimos anos na questão de preservar, né, a questão da autoridade que um grupo liderança tem. Eu não creio em autoritarismo numa igreja. Eu não acho que o pastor tem que dar soco na mesa e dizer vai ser assim. Eu acho que o pastor Batista, ele senta, ele conversa. Mas tem um momento que ele vai ficar de pé e vai dizer, irmãos, nós estamos indo por aqui. Depois de nós discutir, isso é ser batista. Isso é ser batista. Nós definimos, o pastor guarda os valores, os princípios que não são deles, são da igreja, são do Senhor, são da palavra de Deus. Então nós vamos ter que trabalhar muito essa questão da autoridade. Então, como eu tenho uma estrutura, como você vai ter, você que já tem, você tem uma estrutura de liderança, você está perto dos seus líderes. A prestação de conta é isso. Nós temos uma manifestação diferente, que não bate com a nossa posição teológica, esse líder é tratado. Querido, frequentemente isso acontece. É muito pouco perto da quantidade de pequenos grupos que a gente tem. Nós nunca perdemos um pequeno grupo em 15 anos para formar uma igreja, para ir para uma outra denominação, mas tivemos algumas situações que aconteceram e que um líder, às vezes até um pastor teve que ir ao pequeno grupo para ter uma conversa com o pequeno grupo. É a mesma coisa o pastor ter que sair do gabinete dele, marcar uma reunião com o ministério da igreja, com o ministério de música, com o ministério de mulheres, porque tem algumas coisas acontecendo, mesma coisa. Mesma coisa. Se eu tenho um líder rebelde à frente da música da igreja, que faz o que ele quer, canta, não se preocupa com a doutrina que está sendo exposta na música que ele canta, a responsabilidade do pastor qual é? Coçar a cabeça e falar, não gosta das músicas que o ministro está trazendo? O papel do pastor. O papel do pastor falou, querido, você está fazendo algumas declarações aí na música que você cantou que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é ser batista ou não ser batista. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você falou uma grande besteira numa frase. Nós precisamos ou mudar a letra dessa música, ou nós vamos tirar e não vamos cantar essa música. Mesma coisa. A grande questão é quando você tem os pequenos grupos direcionados, você tem líderes que estão nesse processo da escola, e uma escola de parceria, de submissão, de amor, muito mais fácil de você conduzir. Se você perde o controle, não tem gestão sobre isso, você pode sim ter uma dificuldade, como essa que o pastor falou. Mas aí tem a ver com a gestão, né? Tem a ver, porque às vezes você ouve uma situação e você vai correndo para corrigir. Então, se eu tenho, por exemplo, há uns 2 meses atrás, um pequeno grupo fez um encontro deles, na maior das boas intenções, marcaram o encontro deles para celebrar, fizeram um almoço, um churrasco, marcaram domingo de manhã. Domingo de manhã é a nossa estrutura. Aqui no domingo de manhã você tem as escolas todas funcionando, as nossas crianças têm toda uma estrutura que vai da classinha à EBD, que vai aos ensaios de coro, de teatro, as apresentações dele. Eles têm um tempo lúdico lá, onde eles brincam. E se naquele pequeno grupo tinha crianças que viriam à igreja, não vão vir mais. Então a gente falou, existe uma regra. Não se faz um evento. Mas eu preciso tratar isso com quem? Com toda a igreja? Não, eu preciso tratar isso com aquela supervisão, com aquele líder. Se eu soube disso, às vezes a informação chega até... Eu falo, irmã, eu não vi a irmã na igreja domingo. Ela fala assim, não, pastor, domingo de manhã a gente fez um encontro do nosso pequeno grupo lá no clube. Opa! Quem é o pequeno grupo dela e quem é a liderança do pequeno grupo dela? Vou falar com a liderança, veja lá o que está acontecendo lá com o pequeno grupo. Então, como pode acontecer? Tem um ministério que fez uma reunião. Na hora o pastor está pregando. E o ministério está reunido numa sala para discutir como é que vai ser É assim que funcionam as nossas igrejas? Quando nós estamos reunidos com o povo de Deus, quem é que está reunido? Todos. Quando a palavra vai ser exposta, quem que dá? Isso é aquilo que nós cremos. Nós não queremos um monte de ministério reunido por aí nas salas, todas as salas cheias, enquanto os pastores estão aqui, o pastor está pregando, a mensagem está sendo apresentada. Então, esse controle, essa supervisão, esse cuidado, a filosofia, as regras, é o treinamento de líder que vai trazer. O treinamento de cada líder, do líder em treinamento, ele vai entender que existem algumas coisas que nós não aceitamos e existe autoridade sobre a vida dele. Se eu quebro essa cadeia de autoridade, se eu desrespeito aquilo que está sendo direcionado, eu vou
ter que ser questionado a minha posição se eu continuo na liderança de um pequeno grupo. E a liderança tem autoridade para tirar um líder, né? Como para colocar a mão na cabeça de um membro da igreja e dizer: você é um líder consagrado aqui na nossa igreja para cuidar de pessoas num pequeno grupo, num lar. Porque nós confiamos em você, porque você tem um testemunho de Cristo, é assim que eles precisam ser escolhidos. Testemunho. E no processo, quando temos problemas, temos que chegar lá, temos que pastorear, temos que cuidar, temos que tratar como qualquer outro ministro, como qualquer outro pastor, como qualquer outro membro, como qualquer família que precisa de cuidados e tratamentos. Bem, pode falar, querido. Pastor Márcio, eu queria fazer 2 perguntas. Dentro da experiência que o senhor já teve aí, vai se criando uma cadeia de discípulos, né? Como o senhor mesmo exemplificou aqui. Vocês trabalham com um limite, um limite de quantos que vocês já sabem que aquele PGM é o suficiente para coordenar? E a segunda pergunta é, quando se é um pastor de rede, que ela é muito extensa, esse pastor de rede, ele continua ainda criando e trabalhando PGMs, ou ele fica só na supervisão dos seus supervisores e assim sequencialmente? No processo da etapa da multiplicação, ele pode definir aonde ele multiplica. Ele pode criar, por exemplo, o pastor de rede, o pastor de área, os líderes, os líderes em treinamento, o supervisor, coordenador, supervisor, líder em treinamento. Você tem aí uma estrutura. Ou você pode simplesmente falar: nossa estrutura vai, o tamanho é que vai definir, a estrutura é que vai definir. De repente, porque o que acontece? Acontece a multiplicação de um pequeno grupo. No processo de crescimento, vai acontecer a multiplicação de supervisão, porque vai surgir um supervisor novo, e onde eu tinha 1, agora eu tenho 2. No crescimento, na multiplicação de supervisores, eu vou precisar multiplicar o próximo degrau. Os coordenadores. No processo de multiplicação de coordenadores, pode ficar muito para um pastor. O pastor tem que se multiplicar também. Existem números mais variados. De repente, a gente fala assim, um pastor, ele tem alguns ministérios, eles definem. Um pastor, ele consegue pastorear e cuidar de até 25 pequenos grupos. Não, alguns ministérios estão trabalhando em torno de 35 a 40 pequenos grupos. Isso aí é a igreja que vai entender quando chegar nesse patamar, que ela fala: preciso de mais pastores. Porque se eu tenho, por exemplo, se eu estou chegando lá, eu tenho 100 pessoas, 200, 300, 500, a igreja vai crescendo, não dá para ficar, tem 500 membros e tem um pastor na igreja. E Márcio, existe sempre a possibilidade de você ter pastor voluntário. A gente sempre pensa na hora que a gente está acrescentando o número de pastores, é sempre trazendo alguém em tempo integral. No reino de Deus tem muita gente que não vem em tempo integral, mas ele tem uma profissão, mas ele entende de Deus que está tendo um chamado e ele vai servir. De repente ele não vai ter um número tão grande de células debaixo do cuidado dele, mas ele pode cumprir o trabalho. Então, o número de membros do PGM, o limite, eu acho que eu falei de manhã, na questão de você ter 9, 10 pessoas, você chegou no topo. Daí para frente, você trabalha a multiplicação, isso é o ideal. Só que lembra que para multiplicar não é um número que define. Porque, de repente, você vai ter 9, você vai ter 19, e você não tem o líder em treinamento. Você não vai conseguir multiplicar. O pastor Roberto estava falando de líderes, de pastores voluntários. Nós temos 5 redes. Um dos pastores das redes, que é o pastor que trabalha com o maior número de pequenos grupos e uma liderança ampla, onde ele tem coordenadores, tem supervisores, tem líderes, tem líder de treinamento, é muita gente. O pastor de rede. Nós temos o pastor Silvani, que é um empresário, que pelas manhãs, normalmente, ele está na empresa dele, e praticamente todas as tardes você vai encontrar o pastor Silvani na reunião dos pastores, o pastor Silvani vai estar com a gente. Mas o pastor Silvani não recebe R$1 da Igreja Batista Bacaxeri, ele não é remunerado, ele é um pastor voluntário. E ele tem os horários e os compromissos, o comprometimento deles, porque se ele não tivesse comprometido, nós também não íamos permitir que ele assumisse uma posição tão importante. Não é porque só ele é formado em teologia, é
É porque ele é formado em teologia, sim, conforme nós temos como regra para se tornar um pastor batista na igreja. É porque ele tem um comprometimento grande. É porque ele está entendendo que ele vai disponibilizar um tempo importante para administrar, liderar uma quantidade de pessoas importantes da nossa igreja, e um ministério importante, que ele também é o nosso especialista na área de família, ele que ajuda as redes na área de família. Então essa é uma visão que o pastor Roberto está falando, que a igreja precisa explorar cada vez mais. É uma visão diferente para aquele que é um pastor, né, bivocacional, mas 100% comprometido com a obra de Deus. Então isso é uma forma muito especial de crescer, né? Boa tarde, pastor. Pastor Heber, do Pará. A minha pergunta é a seguinte. Na implementação da visão de igreja multiplicadora e dos pequenos grupos multiplicadores, cria-se uma estrutura. Se tem essa estrutura. Renato, quem está aí? Isabela? Você tem a estrutura aí, né? Está me ouvindo aí? Não está me ouvindo, não. Tem uma estrutura. Exato, exatamente. Mas você tem o PGM? Tenho, exato. Lá tem a estrutura. Mas não é pergunta não direcionada apenas para a estrutura do pequeno grupo. Mas a partir dessa mudança, dessa criação, até que ponto, como e quando essa estrutura da igreja multiplicadora e dos pequenos grupos, elas vão influenciar, elas vão alterar ou de alguma forma mexer com a estrutura da igreja, não é? Nessa fase de transição da igreja hoje, que ainda não tem implementado essa estrutura de visão de igreja multiplicadora, para essa que quer passar, não é? Que está saindo dessa estrutura, não igreja multiplicadora, para igreja multiplicadora. De que maneira ela vai influenciar e até que momento? Sim. Né? Você está vendo a estrutura de pequenos grupos aqui. Ok. Mas, eu não tenho aqui, mas existe a estrutura da igreja. Como uma vai influenciar na outra? Presidente, os vice-presidentes da igreja, Exato. A estrutura de toda a nossa liderança estatutária, liderança de ministério. Essa estrutura existe porque nós somos uma igreja batista que promove e tem os ministérios. O que vai mexer e vai alterar essa estrutura, tudo isso que eu estou falando está acima dos PGMs. Certo. Entendeu? A coordenação geral, o staff, a equipe, o colegiado pastoral, todas essas coisas estão acima do PGM. O PGM é a forma como nós nos organizamos como igreja. O que vai começar a mudar quando você tem a força do PGM acontecendo, é que você vai precisar rever a forma. Por exemplo, durante muito tempo, o pastor Roberto me trouxe para ser pastor de pequenos grupos da igreja. Nós tínhamos o pastor Márcio, que era o pastor de pequeno grupo, o pastor Roberto era o coordenador geral, o pastor Marcos era pastor de educação, o pastor Silvani era o pastor de família. Chegou um momento que falou, não dá mais. Não dá mais. Nós não temos que ter um pastor de pequenos grupos da igreja, pastor Márcio. Nós temos que ter todos os pastores. E tem mais, os pastores auxiliares também. E tem mais as nossas congregações também. E tem mais os nossos obreiros, os nossos ministros também. E começa a estudar. Agora os ministérios passam a não ser mais o foco. E eles passam a se tornar ministérios que vão promover e apoiar toda a igreja que funciona como pequeno grupo. Tem uma... Eu acho que está no site, não está, pastor? A nossa estrutura? Eu não me lembro agora. Eu acho que uma maneira que a gente falava nesse processo, e a palavra do irmão é pertinente, é a transição. A gente tinha toda essa estrutura normal de igreja batista. O que a gente começou a usar muito aqui na igreja é dizer, a célula é o pano de fundo da nossa igreja. Hoje nós já usamos uma outra metáfora. Mas durante, acho que uns 3, 4 anos, a gente dizia que a célula era o pano de fundo da igreja. Ou seja, desde o pastor titular, o coordenador, todos os pastores, o vice-presidente da igreja, diácono, todo mundo que está na liderança maior da igreja, está na célula, porque ela é o pano de fundo. Então, os pastores que eram responsáveis pelas áreas ministeriais da igreja, eles garantiam que a sua liderança naquela área estava envolvida em célula também. Por quê? Porque a célula era o pano de fundo da igreja. E nós com isso estamos vendendo uma ideia de que o cuidado na igreja acontecia
dentro do pequeno grupo. Essa era a nossa preocupação. Com esse processo, o que foi acontecendo é que a gente encharcou essa estrutura que nós tínhamos com o valor do cuidado acontecer na célula, da evangelização acontecer via célula, e a gente foi encharcando essa estrutura com o pequeno grupo. Aí chegou esse momento em que nós tínhamos uma quantidade de pequenos grupos, em que para que a gente conseguisse estruturá-los, não dava mais para ser o pastor Márcio cuidando disso. Foi quando nós criamos 5 redes. Aí o foco sai dos ministérios e vai para as redes. Então, ao invés do pastor Marcos ser ministro de educação religiosa da igreja, pastor da área de educação religiosa, ele tornou-se o pastor de uma rede de células e pastor de educação religiosa. Parece que é semântico, mas não é. Não é. O pastor de juventude... Está lá, pastor. Está a estrutura. O pastor de juventude, ele não é o pastor de juventude da igreja. Ele é o pastor da rede da juventude. E é o pastor da juventude. O culto de sábado está perdendo a importância para as reuniões das células da juventude. Não é que a gente deixou de fazer o culto de sábado, mas o mais importante é a reunião do pequeno grupo, que é lá que acontece o cuidado pastoral, a evangelização. Então, se desse para dividir em 2 estágios o processo de transição, eu colocaria esse. Primeiro é a estrutura que nós temos sendo encharcada com os valores, os conceitos do pequeno grupo, com todos que estão na liderança envolvidos no pequeno grupo. E num segundo momento, quando você tem que criar rede por causa da quantidade de célula, não adianta criar 3 redes na igreja se eu não tenho célula suficiente para justificar isso. Então a gente não tinha redes, o pastor Márcio dava conta do recado da quantidade de célula que a gente tinha. Aí quando a gente começou a chegar perto de 200, já não dava mais para ele cuidar. Aí foi quando a gente teve que criar as 5 redes. Mostra aquela estrutura, faz favor. Aquilo ali era o funcionograma da nossa igreja. O próximo, por favor. Dá para ir adiante? Ah, é só esse? Então, o que a gente está tentando mostrar tem a estrutura normal. Não, vai anterior, por favor. Volta naquele slide. Isso, o funcionograma. Vamos lá. Você tem a estrutura. Mais um pouquinho, mais adiante. Isso, pode ir adiante, mais adiante. Eu estou querendo... Isso. A gente aparece aqui, as gerações ali em cima. Aqui do lado você vai encontrar os ministérios que são educação, música, ação social, comunicação, todos esses. E daí, mais adiante, aquele fundo verde ali que sai da célula lá de cima e a célula aqui embaixo, é o pano de fundo de tudo que a gente faz. Então era esse o conceito visual que nós passávamos. Isso aqui dá para disponibilizar no pendrive de vocês sem nenhum problema. E durante alguns anos nós utilizamos isso para visualmente passar essa mensagem para a igreja. E nos ajudou demais. Porque daí ficava claro para o pastor lá que cuidava da área do infantil, saber que aquela liderança dele, os professores, tinham que estar no pequeno grupo. Porque o pano de fundo é esse. Então ele chega para ministrar para aquelas crianças e se relacionar com os pais, e pequeno grupo tem que ser o pano de fundo dele. Aquele que vai trabalhar na ação social, entregar cesta básica, visitar carentes, para fazer programações na ação social, quem está envolvido naquela área, o pessoal da adoração, que toca na banda, que canta no coro, ele tem que liderar o coro, sabendo que o pano de fundo é pequeno grupo. Então não é opcional. Então você não violenta a estrutura que tem, você não quebra tudo para começar pequeno grupo, não. Você vai simplesmente encharcando essa estrutura com os valores, com as prioridades e com a experiência do pequeno grupo. Esse é o grande segredo. Que uma vez que eu me envolva com o pequeno grupo e comece a ver pessoas se convertendo, esse valor batista é maravilhoso. O batista pode até não evangelizar, mas ele mata e morre dizendo que evangelizar é prioridade, não é verdade? O cara nunca levou ninguém aos pés da cruz.
Nunca conseguiu levar ninguém a se converter. Mas ele mata e morre dizendo que a grande comissão a gente tem que fazer. Então você usa esse valor que nós temos e que nos é tão caro como motivação para explicar que tem que contaminar toda a estrutura com isso. E daí no segundo momento você vai fazendo a transição. O que tem? Para eu contar a história? A ideia básica era eu chegar aqui e contar para vocês como é que a nossa igreja entrou para a célula. Tá bom? Como é que a gente começou, e foi esse o nome que a gente usou. A gente ainda usa célula. O pastor Márcio está conseguindo fazer a gente virar PGM. Aos pouquinhos ele vai conseguindo. Até no roteiro de ontem ele botou PGM lá no negócio. Então, como tudo acontece? Eu estou nos Estados Unidos fazendo doutorado, eu faço um trabalho num seminário de crescimento de igreja sobre o show lá na Coreia. Lembram do show? Todo mundo falava do show algum tempo atrás. Quem tem mais de 50, então, lembra bem. Daí o que acontece? Aquilo me interessou demais, volto para o Brasil, chego no Bacaxeri, e nós começamos um ministério de casais aqui, e nesse ministério nós começamos pequenos grupos, se encontrando uma vez por mês, e foi muito abençoador. Uma vez por mês, 5 casais se reuniam para estudar temas relacionados ao relacionamento conjugal, à família, e isso fez com que a igreja crescesse muito. E todo o nosso desenvolvimento de igreja me fez começar a questionar como é que eu cuido de tanta gente. E nesse crescimento nós tivemos, nos anos de 97 e 98, 25% de crescimento a cada ano. Quem já lidou com 25% de crescimento a cada ano sabe que é uma loucura. Você não sabe o que fazer com tanta gente, com tanto crente novo. E como é que eu cuido, como é que eu pastoreio esse pessoal? É nesse processo que eu começo a me interessar por célula. O Roberto Lai está começando com todos aqueles treinamentos do Ministério de Igreja em Célula. Eu faço o treinamento com ele, começo a discutir com ele e começo a brigar com ele. Porque eu ia para o treinamento e a ideia que eles davam é que igreja denominacional, igreja histórica, está morrendo, não tem vida, e que célula vai resolver o problema. É uma igreja em que 80% não faz nada e 20% carrega. Eu dizia para ele, minha igreja não é assim não, é histórica, não está morrendo, e eu tenho um mundo de gente que trabalha, a minha igreja é muito saudável. Eu discutia e eu dizia, esse negócio é complicado, mas na minha mente eu olhava o pequeno grupo como um grande recurso para evangelizar e para cuidar de pessoas. Eu acreditava nisso. O que eu fiz? Durante mais ou menos 1 ano e meio, eu me debrucei em literatura, em tudo que eu podia. Eu tinha um grupo discipulado. A maioria do pessoal não era crente, alguns eram membros da igreja que me apoiavam. Eu comecei a experimentar célula ali naquele grupo. A vivenciar o que era a célula. Um foco relacional e não de estudo bíblico. Muitas vezes eu saía dali frustrado, com a sensação que eu estava desperdiçando uma noite com pessoas que não tinham se convertido e que eu não tinha pregado o evangelho como devia. Porque nós batistas temos na nossa cultura essa história que eu tenho que expor o evangelho, aprofundar na palavra, porque a gente está acostumado a fazer estudo bíblico. Só que o nosso entendimento é que célula era um grupo relacional e não de estudo bíblico, que era evangelismo por amizade, que o processo era esse. Eu tinha que mudar primeiro os meus paradigmas, senão eu não tinha como liderar a minha igreja numa mudança de paradigma. E vivenciando esse grupo, eu comecei a descobrir que as pessoas estavam também se convertendo, só com alguns versículos, algumas perguntas abertas, algo parecido com o que vocês fizeram ontem na célula, quem foi na célula. Porque o coração delas estava se quebrando com amor, com cuidado, com aquele ambiente de aceitação. E eu comecei a descobrir que não eram os meus arrazoados teológicos e doutrinários e a minha capacidade de dirigir um grupo de estudo bíblico que convertia as pessoas. Mas era o amor de Jesus, certo? E o fato da gente ter um grupo relacional ajudava as pessoas a cuidarem umas das outras. Elas não vinham mais para descobrir verdades da palavra. Elas vinham para o grupo para se relacionar. Foco completamente diferente. Quando eu percebi que isso dava certo, eu comecei durante 1 ano a trazer o Roberto Lai e pessoas que estavam começando a usar a célula para falar para a minha liderança.
reuniões com líderes da igreja, os líderes chaves, para eles ouvirem. Comecei a dar xerox de capítulo de livros para eles lerem. Até que chegou um momento em que eu sentei com eles e disse: o que vocês acham? Eles disseram: pastor, isso parece interessante. Eu acho que talvez valia a pena a gente fazer. E eu disse: eu tenho uma brilhante ideia. Nós já temos vários grupos de casais, eles se reúnem uma vez por mês. Por que a gente não transforma os grupos de casais em célula? Já tem líder, já tem membros, já se reúnem. A diferença é que eles vão se reunir uma vez por semana, em vez de ser uma vez por mês. E eles vão fazer esse foco relacional e evangelístico, de cuidado, ao invés de estudar sobre o casamento. Fantástico, pastor, maravilhoso. Reuni a liderança dos grupos de casais, a gente vendeu a ideia, eles toparam e nós começamos a fazer. Deu certo? Maior chabu. 1 mês, 2 meses, 3º mês eu chamei a liderança e disse: gente, não está dando certo, a maioria dos grupos não está se reunindo, quando se reúnem os líderes estão fazendo estudo bíblico, eles estão pregando, eles não estão usando o roteiro, esse negócio está dando tudo errado. Nós avaliamos e nós descobrimos que os membros estavam frustrados porque não estavam estudando o que eles estavam acostumados a estudar. Os líderes estavam frustrados porque não estavam fazendo. Estava todo mundo reclamando de ter que se reunir toda semana, porque eles estavam acostumados a reunir uma vez por mês. Eu disse: gente, vamos fazer o seguinte, para tudo, vamos voltar ao que era. Reuni os líderes de casais. Eu disse: gente, esse negócio não está dando certo, me perdoem. Eu acho que a decisão foi errada. Isso mesmo, pastor, foi mesmo. Todo mundo concordou. Vamos voltar atrás, volta a ser grupo de casais. Esquece essa história de vocês virarem célula. Bateram palma, ficaram felizes da vida. Todos os grupos voltaram a ser grupo de casais. Eu calei a minha boca por uns 3 meses e não falei em célula. Depois de 3 meses, sentei de novo com a liderança e disse: gente, eu tenho uma ideia. O que vocês acham da gente fazer uma convocação para líderes estratégicos na igreja, a gente passar um sábado conversando sobre célula, valores, princípios, pequenos grupos, eles terem uma vivência do que a gente tem na mente e a gente montar um protótipo ou 2, para a partir deles a gente implantar a célula uma vez por semana, aquilo que a gente estava querendo fazer. Pastor, eu acho que esse negócio vai dar certo. Eu empolgado, como alguns de vocês estão depois de um congresso desse, preguei domingo, tinha gente na porta com prancheta. Eu estava esperando a gente ter umas 40 pessoas, 50 pessoas, 124 pessoas. Aí arrumamos um lugar, passamos um sábado ali, era uma apostilinha que o Ministério de Células tinha, visão, estrutura e visão, e valores, estrutura e valores do Ministério de Células. Então a gente tinha uma palestra, a gente montou algumas células de 6 pessoas, 8 pessoas, e a gente fazia uma vivência de meia hora de célula. Um texto, 2 perguntas, tempo de oração, de compartilhar. Aí tinha uma palestra de novo sobre um dos valores, vivência, meia hora de novo. O dia inteiro assim, só paramos para almoçar. Quando chegou 5 da tarde, a gente teve a última vivência, o povo chorando, se abraçando, teve gente confessando pecado, teve gente falando de irmão afastado que morava lá do outro lado do Brasil, aquelas coisas que o Espírito Santo faz. A gente terminou e disse: gente, a ideia que a gente tinha lá atrás, que não deu certo com os grupos de casais, era isso. A ideia é a gente cuidar de pessoas, evangelizar. Quem tiver interessado de participar do protótipo que a gente vai montar, lá na saída tem uma prancheta em cima da mesa. É só você colocar teu nome, telefone, a gente vai entrar em contato, provavelmente dentro de um mês, a gente vai começar 1 ou 2 protótipos, para a gente começar esse processo lento de implantar células na nossa igreja. Tinha 124 líderes ali naquela reunião. Sabe quantos assinaram a prancheta?
120. Eu tinha uma encrenca na minha mão. Como é que ia montar 2 protótipos com 120? Foi outro erro que eu cometi. Na realidade, eu tinha que ter montado uma reunião dessa com menos gente e talvez escolhido a dedo as pessoas para essa reunião. E se eu tivesse mais fé, eu teria acreditado que esses 30 que eu tinha escolhido a dedo iam virar 2 células, ou 2 pequenos grupos. Mas como eu tinha pouca fé, eu disse, de 124, acho que dá para tirar uns 20, né? Agora, eu tinha 120 pessoas empolgadíssimas, querendo começar. Aí você se acha dono do mundo, né? Você já teve essa sensação, assim, que você dá conta do recado? Já teve essa sensação? O líder tem mania de achar que ele dá conta do recado, né? Tudo diz para você, não faça essa besteira, e você diz, eu dou conta do recado, né? Aí eu montei 10 protótipos. Não faça isso. Vocês entendem por que eu falo tanto de erro? Não faça isso. Agora, eu tinha uma questão de honra. Tinha que dar certo, gente. Dar chabu 2 vezes é queimar uma boa ideia. Então, vocês imaginam que eu me matei para fazer dar certo. Mas acompanhar 10 protótipos é uma tarefa inglória. É impossível, porque cada protótipo é um poço sem fundo de perguntas, questionamentos e impossibilidades, porque está todo mundo aprendendo a fazer o que nunca fez. E o diabo enfiando o dedo. Porque o diabo sabe o potencial que o pequeno grupo tem. Mas Deus foi muito misericordioso. Muito. Daqueles 10 protótipos, uns 7 morreram no primeiro ano, mas uns 3 vingaram. Com gente empolgadíssima com a ideia. E a partir daí a gente começou a multiplicar. E a partir daí a gente começou a formar células. Surgiu liderança para o Ministério de Células e a gente continuou a crescer. Eu falo sobre essas dificuldades que a gente teve com o objetivo de ajudá-los a pelo menos cometer uns erros novos. Sejam criativos. Não façam as besteiras que eu fiz. Entende? Façam uma besteira nova. Mas é porque é muito fácil a gente cometer esses equívocos e perder, às vezes, uma oportunidade. Eu tenho uma liderança da igreja muito misericordiosa. E eles entenderam que a gente estava tentando. E o tempo todo eu disse, gente, nós estamos aprendendo junto. E o tempo todo eu trazia e dizia, nós estamos tendo dificuldade. Olha, mas um protótipo fechou. E a gente orava e dizia, Deus, não é possível. Ah, mas tem um que está indo super bem. Olha, aquele protótipo ali vai ter que multiplicar. Eles já estão com 20 pessoas, tem 3 convertidos ali. Tem gente fazendo discipulado já, porque tem gente se convertendo. E a gente equilibrava e via o que Deus estava fazendo. E com isso o potencial foi surgindo. E para nós ficou muito claro, e tem pessoas que têm uma estrutura diferente para pequeno grupo, que faz estudo bíblico, que lê livro e tal. Para nós ficou muito claro da nossa história que o pequeno grupo é para cuidar de pessoas e para evangelizar. Então isso fica muito forte na nossa história do pequeno grupo. Você quer se aprofundar, quer estudar mais a Bíblia? Bem-vindo à escola bíblica. A nossa é bem preparada para que você cresça na fé. Mas não é lá no pequeno grupo, não. O pequeno grupo é para fazer ai, para mostrar amor para o não crente, para que ele venha conhecer Jesus. É para orar por você, para te animar, você que está desanimado. É para todo mundo se reunir ao teu redor, botar você sentado numa cadeira e interceder por você. É para ministrar na sua vida e para ajudar o não crente a conhecer Jesus. Legal? Deus abençoe vocês. Obrigado por ouvir a nossa história. Queridos, nós vamos para o coffee break, ok? Depois tem as consultas, e aí as consultas você já sabe como é, são perguntas simplesmente, amém?
Tá, como ele